A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre um tema muito importante, um tema relevante para a nossa época e que causou muito barulho na época da igreja primitiva. Jesus, ele é Deus ou ele é uma criatura como nós, criada por Deus? Esse tema já foi motivo de concílios e muitas discussões a respeito dele. Afinal, Jesus é Deus ou uma criatura criada por ele? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Fique comigo até o final e nós iremos aprender do Senhor algumas coisas relevantes a esse assunto. Na época da igreja primitiva, ela sofreu ataques não somente físicos. A perseguição contra a igreja não foi somente física, foi também perseguição de nível psicológico, perseguição na sua doutrina, perseguição a respeito da sua fé. Havia um grupo chamado gnósticos que constantemente tentavam infiltrar heresias dentro da igreja e causavam um certo barulho e davam um trabalho para os apóstolos consertar aquilo que eles faziam. E um grupo de pessoas também de falsos judeus, sempre disseminavam uma coisa ou outra, que causava burburinho no meio da igreja, o que deu muito trabalho para os apóstolos e também para os pais da igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Como entender Apocalipse 3, versículo de número 14, onde ali o Senhor Jesus se apresenta para João, e João escreve o relato daquilo que ele está vendo. E interessante que ele escreve como Jesus se apresenta para ele, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando João escreve o princípio da criação de Deus, será que João está querendo dizer que Jesus é a primeira criatura que Deus fez? Ou seja, Deus iniciou a criatura, a sua criação, criando Jesus? Será que é isso que o evangelista quis dizer ali? Será que é isso que o apóstolo quis que ficasse registrado? Vamos analisar os textos, vamos meditar um pouco a respeito disso. E para isso eu quero ler do mesmo autor, João, o Evangelho. Aliás, o comecinho, o capítulo 1 do Evangelho de João, e eu estarei lendo no interlinear grego, a língua que o Novo Testamento foi escrito, porque quero falar a respeito de uma palavra em especial nesse texto, tá ok? Diz assim a palavra do Senhor: Enarque enhologos en proston theon kai theos enhologos. Tus enarque proston theon. Ou seja, em princípio era o verbo, era a palavra. E essa palavra ela estava com Deus. E a palavra era um Deus. Ou seja, João começa o seu evangelho bem taxativo, deixando claro para os seus ouvintes, para aqueles a quem ele está escrevendo, qual o seu ponto de vista e o que ele vai defender. Eu digo que nessa época que João escreveu o seu evangelho, que por sinal foi o último dos evangelhos a ser escrito, havia na igreja aquele burburinho do qual nós falamos no início do vídeo. E João escreve justamente para combater aqueles burburinhos que havia no seio da igreja, implantado pelos gnósticos, pelos falsos judeus, por algumas pessoas que estavam tumultuando a fé. Então João começa já dizendo, falando a respeito de um princípio. A palavra que eu queria comentar com vocês no grego é a palavra arquê. Arquê, até mesmo os filósofos entendem que se trata de uma palavra de criação. Para os filósofos, essa palavra representa toda forma de criação de tudo aquilo que veio à existência. E de fato, ela traz esse sentido. Esse princípio, que é traduzido para a nossa Bíblia como princípio, esse arquê, é algo
que se inicia na eternidade. Não é uma criação simplesmente, mas é algo divino. João cita essa palavra e ele começa dessa forma, porque na verdade ele está fazendo uma referência ao primeiro capítulo do livro de Gênesis. Ele busca o livro de Gênesis, onde nós estaremos também comentando a respeito dele, para digamos assim, formalizar aquilo que ele está falando. Ou seja, ele está dando uma apresentação, né, e ao mesmo tempo mostrando para os judeus, mostrando para aqueles que iriam ler os seus escritos, que ele estava embasado em toda a lei e no começo dela. Para isso eu quero ler com vocês também a Bíblia hebraica Stuttgartense, o primeiro capítulo de Gênesis. E aí nós vamos começar a formar a nossa ideia do todo, a compreender o que significa o princípio da criação de Deus. Gênesis, capítulo de número 1. Em hebraico, Bereshit. Essa palavra é muito importante. Reshit quer dizer também princípio, início. Vem da raiz da palavra Rosh, que quer dizer cabeça. Isto é muito importante nós entendermos. E diz assim a palavra do Senhor: Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz hayetah tohu vavohu ve'rosh ar pnei tehom ve'ruach Elohim el hafetz ar pnei hamai. Aqui o início da criação, em princípio, essa palavra que se inicia Bereshit, quer dizer em princípio, ou seja, em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Através de um princípio. Então aqui João puxa esse versículo, por quê? Porque aqui para um judeu, em sua época, era muito claro o entendimento da palavra. A origem de Ereshit, né, que vem de Rosh também, cabeça, e ficava muito claro. Então ele está dizendo aqui que no princípio, ou seja, em um princípio, criou Deus todas as coisas. Esse princípio é Jesus. Ele é o cabeça, do qual se trata esse versículo. Então Jesus já aparece no primeiro versículo da Bíblia, no livro de Gênesis. Então Jesus é esse princípio. Como Jesus está aqui, como o cabeça, nessa palavra Reshit, como ele já se aparece no primeiro versículo de Gênesis, João pega isto para formalizar e fundamentar o seu argumento de que Cristo é Deus. Por isso que ele começa o seu evangelho falando a respeito de que no princípio, ou seja, em um princípio, era o verbo, ou seja, Cristo estava lá na forma de palavra, a palavra criadora que deu origem a tudo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João deixa bem claro que Cristo, ele não é uma criatura criada por Deus. Ele é o próprio Deus. Como ele poderia ser uma criatura criada por Deus, se Isaías fala a respeito dele, dizendo que ele é o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade? Então, como alguém que é pai da eternidade poderia ser uma criatura? É dessa maneira que João fundamenta o seu argumento. A intenção de João no seu evangelho é mostrar que Cristo é o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Portanto, ele é Deus. Quando aparece no Apocalipse 3:14, dizendo o princípio da criação de Deus, não está dizendo o princípio no sentido de ser o primeiro a ser sido criado, mas princípio no sentido do agente criador. Tudo em nossa vida há um princípio.
seja na química, seja em qualquer outra lei que rege o nosso mundo. Sempre há um princípio ativo, um princípio gerador, um princípio criador. E é disso que ele está falando. Ele é o princípio criador de Deus. Ele é a palavra que criou tudo. Então, meus queridos, nessa meditação que estamos fazendo a respeito desse tema tão relevante, tão importante, é importante para nós frisarmos que Jesus é Deus. Ele é Deus e existe desde a eternidade com o Pai. Ele não foi uma criatura criada como nós fomos criados, como os anjos foram também criados. Nós fomos criados por Deus. Também os anjos foram criados por Deus. No entanto, Jesus é Deus e é desde a eternidade. Na verdade, como já foi dito, ele é chamado Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte. Espero que essa palavra tenha esclarecido alguma dúvida que você possa ter e seja útil para o seu entendimento a respeito daquilo que as Escrituras dizem. Que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia mais e abençoar também a sua família. Fique na paz do Senhor.